Você tem algum músculo que fica tremendo? Isso acontece sempre no mesmo músculo? Notou se está perdendo um pouco de força? Já ouviu falar de um problema nos nervos chamado esclerose lateral amiotrófica? Preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar. A esclerose lateral amiotrófica, ela, é mais comum do que as pessoas imaginam. É a terceira doença neurodegenerativa mais frequente, atrás somente do Alzheimer e do Parkinson, tendo no Brasil mais de 15 mil pessoas com essa doença, por isso merece sua atenção. Antes de explicar os sintomas, eu preciso falar um pouco de como funciona uma parte do sistema nervoso responsável por você mexer os músculos. Para você mexer o dedo, o braço, por exemplo, o que acontece é que o cérebro envia o comando através dos neurônios motores superiores para a medula espinhal, que fica dentro da coluna, e dessa medula se conecta aos músculos através dos nervos motores, constituídos pelos neurônios motores, que vai levar o comando até os músculos que dessa forma se contraem, e aí você movimenta o dedo, por exemplo. A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença do neurônio motor, é um problema exatamente nesses neurônios motores, que ligam o cérebro à medula e depois até o músculo. Se ele não envia corretamente o comando do cérebro até o músculo, esse músculo vai enfraquecendo, vai ficando atrofiado e sem função, gerando uma série de sintomas que variam de acordo com a área afetada pela doença. Esta não é uma doença autoimune. Muitos a confundem com a esclerose múltipla, devido à similaridade do nome. Porém, apenas o nome é parecido. As estratégias e opções terapêuticas são bem distintas. E que sintomas são esses? Eu vou destacar os sintomas conforme a região afetada. Primeiro, segmento cefálico, que inclui a cabeça e o pescoço. O paciente pode ter dificuldade para respirar, para engolir, muitas vezes com engasgos frequentes e até mesmo alteração da fala. A fala começa a ficar mais enrolada e mais baixo o tom. 2. Pernas. Você pode ter fraqueza para elevar os pés e pernas, e é comum relatos de tropeços e quedas frequentes. 3. Braços. Você pode notar perda de agilidade e destreza das mãos, tendo dificuldade de escrever, de abrir potes e fraqueza para erguer os braços ou segurar um copo, por exemplo. 4. Tronco. Dificuldade de manter o corpo ereto, em pé e até mesmo na posição sentada. Além dessa fraqueza progressiva em qualquer parte do corpo, é comum ter outras características que acho importante destacar. Primeiro, os músculos relacionados ao nervo motor afetado vão ficando mais fracos e atrofiados. Segundo, nos reflexos tendíneos, que faz parte do exame físico que o médico realiza, nota-se alteração deles, estarem muito aumentados ou então abolidos. Terceiro, fasciculações, que são as tremidinhas que ficam persistentes no músculo. Parece que a carne está tremendo. Aqui cabe um esclarecimento de uma dúvida comum. Se a pessoa apresentar as tais fasciculações, mas de maneira isolada ou não constante, e principalmente não acompanhada de fraqueza, provavelmente isto é apenas um quadro de cansaço muscular, um esgotamento funcional e períodos de estresse, e não uma lesão do neurônio motor propriamente dito. Agora, se a mesma musculatura ficar tremendo todos os dias e notar alguma fraqueza neste mesmo grupo muscular, isso sim deve chamar sua atenção. Quarto, não há alterações da sensibilidade na área afetada. Então, por exemplo, a pessoa tem fasciculações e fraqueza no braço, mas a sensibilidade não muda. A doença afeta apenas o neurônio motor, que é aquele que leva o comando do cérebro até o músculo. Não afeta o neurônio da sensibilidade, que leva as informações para o cérebro. Como eu falei, nas fases iniciais, essas queixas normalmente são bem discretas, com pouca repercussão, e aos poucos vão piorando. Pode-se iniciar em qualquer uma das regiões mencionadas. Por isso, frequentemente, as pessoas procuram outras especialidades, e não os neurologistas num primeiro momento. Por exemplo, alteração da fala, procura um otorrino. Pé caído, procura um ortopedista. À medida que a doença progride, acaba chegando ao neurologista, mas nem sempre na fase inicial. E como é feito o diagnóstico? O médico, só com a história e exame físico, já consegue ter uma forte suspeita do diagnóstico. Em muitos casos, é necessário exames complementares, como eletroneuromiografia e ressonância magnética do crânio e coluna, para descartar
outros processos patológicos. Uma vez feito o diagnóstico, o que fazer? Como é o tratamento? Hoje no Brasil, existe apenas uma classe de medicamento aprovado para o tratamento da doença, o Riluzol, medicamento que visa atrasar a progressão da doença. Além do tratamento específico medicamentoso, é fundamental tratar o indivíduo com suas necessidades e particularidades de sintomas. Conforme a região afetada, teremos cuidados direcionados e expectativas de comprometimento e de vida diferentes. Por exemplo, déficit nos membros precisa de apoios, órteses e acompanhamento com fisioterapeutas motores e terapeutas ocupacionais. Alterações funcionais na cabeça necessita de avaliação da função respiratória e acompanhamento com fisioterapeuta respiratório e fonoaudióloga para deglutição e fala. Além de saber monitorar e indicar medidas complementares, como mudança na consistência da dieta, sondas gástricas e aparelhos de ventilação não invasivos, como os aparelhos BiPAP e o Cough Assist, auxiliar de tosse. O principal objetivo do bom tratamento é levar segurança para o paciente e os familiares, antever complicações e buscar alternativas funcionais e compensações para essa doença. Isso é fundamental se considerarmos a evolução natural dessa doença e o tempo de vida com problemas funcionais que as pessoas podem ter. De maneira geral, é uma doença muito grave, com expectativa de vida em torno de 5 anos. Mas 1 em cada 5 pessoas, ou seja, 20% dos pacientes, ultrapassam os 5 anos de doença. E 10% vivem mais de 10 anos, inclusive com diversos casos que os pacientes vivem 20, 30 e até mais anos de vida após o diagnóstico. Mas afinal de contas, quais são as causas da ELA? Assim como as outras doenças neurodegenerativas, para a imensa maioria dos casos, a medicina ainda não sabe precisar as causas. Sabemos as vias que estão alteradas e que levam à morte dos neurônios, mas o porquê delas iniciarem. E esse processo continua sem explicações consistentes. Vale ressaltarmos que em torno de 5% dos pacientes, o quadro é explicado devido à presença de uma mutação genética herdada de pais para filho. Para os indivíduos que não apresentam mutações genéticas, que são a grande maioria, sabe-se que a idade, tabagismo e exposição a substâncias neurotóxicas, como agrotóxicos, BMAA, produzido por bactérias e compostos de armas químicas, são fatores de risco para desenvolver a ELA. Importante termos o diagnóstico precoce, saber quais características estão acometidas e se há alguma mutação genética envolvida. Estamos assistindo a uma nova corrida de descoberta de novos medicamentos na medicina, direcionada para reparo e/ou compensações nos casos de mutações genéticas, as famosas terapias gênicas. E novos estudos e ensaios clínicos também vêm ocorrendo em larga escala para essa doença. Por tudo isso, espero que tenha ficado claro a importância da doença do neurônio motor ou esclerose lateral amiotrófica. Se você notar os sintomas que eu descrevi, converse com seu médico. Nos casos mais graves, procure um neurologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.